Olá para você ligado aqui na programação do Radar Amazônico, eu sou Rafael Braga e aqui ao meu lado está a Marusca Afonso. Hoje a gente fala aqui diretamente da Arena da Amazônia, porque nesse dia 14 de maio é um dia muito importante para a advocacia, porque a eleição do 5º Constitucional acontece hoje. Marusca, explica melhor para a gente o que é o 5º Constitucional e o que acontece depois dessa eleição. Oi, gente, quem está aí de casa, eu vou explicar mais ou menos o que acontece, porque é tão importante que a gente entenda qual é a importância do 5º Constitucional na sua vida. O 5º Constitucional, ele vai escolher quem será o próximo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Isso é uma medida que está na Constituição Federal para assegurar com que haja uma oxigenação mais diferenciada. Alguns desembargadores vão para o concurso de provas e títulos e outros são membros da advocacia. Nós temos isso tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Tribunal Superior Eleitoral, e aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas não é diferente. Hoje está acontecendo uma eleição inédita, que há muitos anos a Ordem dos Advogados não realizava. São 17 candidatos que estão concorrendo a 6 vagas. Estas 6 vagas serão 3 homens e 3 mulheres. A apuração já começou. Logo vamos, inclusive, mostrar para vocês o resultado. E dessas 6 pessoas, Rafael, irá para o Tribunal de Justiça, onde eles escolherão 3 juristas. Esses 3 juristas irão à mão do governador do Amazonas para que ele escolha quem será o próximo desembargador do Amazonas. Lembrando que o desembargador, ele decide várias coisas importantes para a população, inclusive para a classe da advocacia. Os advogados, eles vão até o judiciário para requerer os seus direitos. Exatamente. E essa eleição, para vocês entenderem melhor, somente aqui no Amazonas estão advogados aptos a votar, são 8,3 mil, ou seja, 8.300 advogados espalhados pelo Amazonas. E além da capital Manaus, essa votação ocorre também nos municípios de Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Tabatinga, Humaitá e Apuí. Agora, Marusca, eu tenho uma pergunta para você que também é advogada. Essa eleição, ela ocorre, é uma forma obrigatória? Todo advogado tem que votar ou não? A pessoa pode se abster da votação? Rafael, ela não é obrigatória, ela é facultativa, mas hoje nós temos no Amazonas mais de 16 mil advogados, então é uma classe muito grande, nós temos muitos profissionais, a gente acredita aí, inclusive a gente fez essa pergunta, eu fiz essa pergunta diretamente ao Dr. Jean Cleuter, a gente espera uma votação expressiva dos advogados hoje. Hoje a gente viu, desde a primeira hora da manhã, que começou 8 horas da manhã, muitos advogados votando, muitas pessoas exercendo o seu direito à cidadania na advocacia, o seu direito ao voto no próximo desembargador. E a gente precisa pensar, Rafael, que ele vai representar a nossa classe, né? Que é a classe dos mais de 16 mil advogados. Então é uma votação muito importante para a classe da advocacia. Ela não foi obrigatória, mas a gente viu aqui muitos advogados votando, pessoas de todo, inclusive do interior, né? Que a gente vai falar sobre isso agora, né, Rafael? Quem foi o interior que votou aí pela classe da advocacia? Exatamente, foi Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Tabatinga, Humaitá e Apuí. Eu vou pedir aqui para nossa técnica deixar pronto, já a gente vai chamar um VT, o Jean Cleuter, que é o presidente da Ordem dos Advogados, que agora há pouco aconteceu uma coletiva de imprensa que deu mais detalhes sobre esse dia de hoje. Mas antes da gente chamar esse VT, eu quero perguntar da Marusca como que surgiu essa vaga. Essa vaga é sempre destinada ao 5º Constitucional? Quando que surge essa vaga? Foi alguém que se aposentou? Explica melhor. Então, gente, essa vaga, ela surgiu com a aposentadoria do desembargador Jorge Chalub. A gente acompanhou, o Radar deu com exclusividade desde a aposentadoria do desembargador. Inclusive, ele deu até um discurso emocionado lá no Tribunal de Justiça que a gente repercutiu, porque foram mais de 40 anos servindo ali a vaga do 5º. E as vagas do 5º, elas são insubstituíveis. Um desembargador do 5º é aposentado, automaticamente essa vaga é aberta para a advocacia, para que as eleições ocorram e para que isso seja feito de forma muito democrática. Uma coisa que eu vi diferente dos anos anteriores é que a partir da vaga do Chalub, a gente vê realmente
que foi uma coisa extremamente democrática, porque a gente viu uma divulgação em massa da Ordem dos Advogados, dizendo para virem à eleição. A gente viu aqui, por exemplo, a Arena da Amazônia, que é um local que a gente sabe que é turístico do nosso estado, lotado de advogados, então virou um evento, né? Sim. É um evento da advocacia, um evento eleitoral da advocacia, para que os advogados venham conhecer quem será o próximo desembargador pela nossa cadeira. Então, digamos que essa eleição que acontece hoje ela é muito rara. Só vai acontecer de novo quando essa pessoa que for escolhida se aposentar, digamos assim. É isso, né? Isso. E, inclusive, um detalhe muito curioso é que ano que vem o desembargador Iedo Simões, que é um desembargador que também está no Tribunal de Justiça do Amazonas, ele é um desembargador do 5º, então provavelmente ano que vem nós teremos novamente outra eleição ao 5º Constitucional, porque ele irá se aposentar. Então a gente vai ter a eleição agora, que provavelmente vai ser definida este ano. A gente acredita, né? Inclusive na coletiva o Dr. Jean Cleuter falou que haveria um prazo aí de até 30 a 60 dias para que o Tribunal de Justiça do Amazonas definisse a lista tríplice, né? A lista com 3 nomes. Ou seja, provavelmente esse ano a gente vai definir ali quem será o desembargador, o próximo desembargador. E ano que vem nós teremos outra eleição do 5º Constitucional para definir quem ocupará a vaga do desembargador Iedo Simões. Então é uma eleição que vai acontecer mais frequente e que com certeza a advocacia vai estar acompanhando. Perfeito. E o Radar vai estar acompanhando também. Com certeza. E agora você vai conferir aí na tela uma coletiva de imprensa que aconteceu agora há pouco com o presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas, Jean Cleuter. Você confere agora na tela do Radar. Radar Amazônico. Presidente, explica pra gente como é que foi a votação hoje, se o senhor já tem condição de quantos advogados votaram, se foi dentro do esperado. Eu acredito que foi além das expectativas. Eu vi uma participação muito intensa da advocacia, estou vendo muita gente chegando ainda. Eu queria parabenizar a presidente da comissão, a diretoria da OAB, todos os colaboradores, porque está muito organizada. E agradecer a presença do nosso presidente nacional, Beto Simonetti, que fez questão também de voltar. Então, eu diria o seguinte, a expectativa de dar tudo certo já existia, mas está sendo além das expectativas, realmente. Legal. Presidente, o Lucas Mota, TV A Crítica. O que a gente quer saber é como é que funciona após a eleição, a escolha dos 6 nomes, qual vai ser o prazo para que a OAB reconheça e envie para o tribunal? Nós temos um prazo aprovado pelo Conselho Seccional de 5 dias úteis para enviar a lista para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Nós vamos aguardar as atas do interior do Estado para que a presidente possa fazer o fechamento final. Fazendo o fechamento, ela vai encaminhar a presidência do Conselho, que nós vamos levar imediatamente ao Conselho Seccional para aprovação. Outra pergunta, presidente. O senhor acredita que esse ano ainda o governador vai estar escolhendo a lista tríplice ou o senhor não pode precisar ainda isso? Realmente já não depende mais da gente. Eu acho que o nosso trabalho é mandar a lista sextupla histórica da nossa seccional, com paridade de gênero, e terminando a nossa obrigação, aí fica cada presidente dos seus devidos poderes, o presidente do tribunal e o governador, que é o chefe do executivo, fazerem a parte deles. A questão só de questão das urnas, teve algum problema das urnas? A única informação que eu tive é que foi trocada uma urna, mas nós estávamos preparados, tanto com o TI da própria seccional como o TI do Tribunal Regional Eleitoral. Aproveito também para reiterar o agradecimento à presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Carla Reis, que desde o primeiro dia sempre colocou à disposição todo o Tribunal Eleitoral, como toda a estrutura, para que nós possamos fazer, e nós fizemos essa grande festa da advocacia amazonense. Aí, presidente, Vinícius. É o seguinte, esse um advogado que, inclusive, a presidente da delegacia, eu registrei um boletim de ocorrência, é uma advogada ligada à candidata Carmen Romero. Eu queria saber, eu já, inclusive, só comuniquei informalmente a OAB, eu queria saber se a OAB pretende fazer alguma coisa situação melhor. Eu estou recebendo essa notícia agora. O senhor já tomou as suas medidas, pelo que eu vi, que foi a delegacia, e logicamente, o senhor comunicando à OAB, nós também vamos tomar, fazer os procedimentos necessários, até também o direito à defesa da advogada, e cumprir todos e rigorosamente também a Constituição, com ampla defesa e produção de provas se for necessário. Tudo bem?
Desde o ano passado, quando eu comecei a cobrir o quinto, eu até tento falar com o senhor, muito do regulamento, o edital deste ano, a alteração que foi feita em relação aos últimos 10 anos, foi muito criticada em relação à desnecessidade de ser feito. Como é que o senhor reagiu a essas críticas das pessoas que acharam que isso foi uma, entre aspas, meio alfaiate? Da situação da agressão Eu recebo sem estranheza qualquer tipo de crítica nesse sentido. No entanto, essa foi uma mudança que a advocacia abraçou. A advocacia quer se ver representada por seus legítimos representantes. Portanto, por 10 anos imediatos, ao momento da concorrência ao quinto constitucional, para a classe, para aqueles que entendem do funcionamento da classe e que querem se ver representados por advogados e advogados militantes, ela foi uma medida que chegou em seu tempo. Sim, ela foi em relação a como positiva. Exatamente. A advocacia compreende, obviamente, por quem quer ser representado, abraçou de forma positiva. Presidente, eu queria que você falasse sobre a incorporação da votação no interior. As notícias que eu tive até agora, os presidentes que me ligaram disseram que estava tudo transcorrendo da melhor forma possível. Então nós acreditamos até que hoje mesmo, de acordo com a remessa dos resultados das atas, nós possamos dar o resultado final. Mas graças a Deus e que deu saúde para nós e discernimento, todos os presidentes estão fazendo grandes eleições no interior do estado do Amazonas. Obrigada, presidente. Presidente da comissão, posso fazer uma... Você acabou de conferir aí essa coletiva de imprensa como presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas, o Jean Cleuter, mas agora, Manu, eu quero que você me diga o que acontece depois. Escolhe essas 6 pessoas. Como é que se chega ao nome do desembargador? Como é feita essa escolha? Então, hoje vai ser definido, né, a lista com 6 nomes, né? Vão ser 3 homens e 3 mulheres, 3 advogados e 3 advogadas. Esses 6 nomes, eles irão ao Tribunal de Justiça. Inclusive, na coletiva você pode conferir, o Dr. Jean Cleuter deu um prazo, né? De 30 a 60 dias, ele vai estar ali enviando a lista sextupla, que a gente chama, ao Tribunal de Justiça do Amazonas, ao TEJAM. Lá, os desembargadores, os magistrados, eles vão decidir quem desses 6, lembrando que tem que ser obrigatoriamente uma mulher nessa lista tríplice. Precisam formar uma lista com 3 nomes. Ou 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma advogada. Essa lista de 3 nomes irá até o governador, atualmente seria o governador Roberto Cidade, e aí ele decidiria quem seria, né, o próximo desembargador do Amazonas. Inclusive, você que acompanhou aí a nossa live do Radar Amazônico, eu fiz esse questionamento ao Dr. Jean, eu perguntei se haveria uma previsão para o envio dessa lista, né, para poder dar um andamento, até porque a gente precisaria saber quem seria o governador que escolheria esse nome dos 3 nomes, né? Se seria o governador Roberto Cidade ou o próximo governador eleito nas eleições ali, podendo inclusive ser o Roberto. Agora, né? Exatamente. E aí ele disse, né, que tudo vai depender, cada autoridade ali vai responder pela sua área, mas o que ele poderia dizer por ele é que assim que ele receber, ele ia imediatamente enviar a lista para o Tribunal de Justiça, que vai ter ali um prazo interno deles para decidir quem dos 3 irão ao governador para nomeação. Mas muito provavelmente teremos esse nome ainda esse ano, né? Com certeza, até porque, como falei, né, Rafael, ano que vem nós teremos outra vaga. Então, ao que tudo indica, esse ano nós teremos o nome do próximo desembargador do Amazonas na classe dos advogados. Agora a gente está aqui acompanhando os bastidores, né? O trânsito aqui em volta da Arena da Amazônia está bastante movimentado, os corredores estão movimentados, a gente ouve até barulho de torcidas, então a gente está acompanhando os bastidores. Agora eu queria que você explicasse uma situação que aconteceu entre uma advogada e um repórter de uma emissora
que você apurou. Conta pra gente o que foi que aconteceu. Inclusive, ela acusou o repórter de agressão. Explica pra gente melhor. Então, gente, como vocês puderam acompanhar, no final da coletiva, um repórter perguntou do Dr. Jean como é que a OAB vai se manifestar acerca de uma suposta agressão que ele teria sofrido. E aí, depois que acabou a coletiva, eu fui apurar, né, juntamente ali com os envolvidos, e eu entendi o que aconteceu, né? O Vinícius Assis, que é jornalista, repórter da Rede Amazônica, havia feito uma notícia na qual ele estava noticiando uma impugnação à candidatura da doutora Carmen Romero, que é uma das candidatas ao 5º Constitucional pela classe da advocacia. Ocorre que, segundo ela, ele não teria dado o direito de resposta a ela e, segundo ela teria desde lá agredido ele de forma por assédio moral. Então ele fez um boletim de ocorrência, tanto ela quanto uma advogada cabo dela chamada Paula Assunção. E a gente até tentou entrar em contato, perguntar da doutora Paula o que tinha acontecido, qual seria a forma, mas o que a doutora Carmen disse de imediato, que ela não pôde falar ainda muito com a imprensa, né? Ela poderá falar com a gente caso ela entre, inclusive, na lista sextupla. Ela havia falado que teria sido vítima de violência política de gênero por parte do repórter. Mas o repórter fala para a reportagem que ele só estava fazendo o seu trabalho, que ele ia noticiar a impugnação feita pela doutora Isabel Cipriano, que é uma advogada, pela candidatura da doutora Carmen Romero, e o que acontece é que, perto desse direito de resposta, houveram agressões por parte de uma advogada chamada Paula Assunção. Então, assim, a gente vai acompanhar os desdobramentos, né, desse problema que se desenrolou dentro dessa eleição, mas daqui a pouco a gente vai mostrar o que todo mundo quer saber, né? O resultado. E a gente vai, inclusive, trazer os candidatos aqui para falar com a gente, né, Rafael? Exatamente, a gente já vai encerrar essa transmissão por aqui, porque nesse momento já iniciou a apuração. Então nós vamos acompanhar e daqui a pouco vai acontecer a coletiva aqui nesse espaço com os 6 nomes que serão eleitos. Então a gente vai encerrar por aqui e daqui a pouco eu e a Marisca voltamos aqui com mais informações. As imagens são de Diego Bernardino, eu sou Rafael Braga para o Radar Amazônia. O povo quer ver, não se quer responder.